Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em nossos corações. Hoje, uma manhã fria de domingo, chuvosa. Eu costumo dizer sempre que espírita, ou ele é de sal, ou ele é de açúcar. Porque se der uma chuvinha, ele já tem medo de derreter, não tem jeito. Então, mas nós estamos aqui para darmos início ao nosso trabalho de domingo, tendo nosso querido Léo, que vai trazer a explanação de hoje, pedindo a espiritualidade que o ampare, para que ele serenamente ele passe para nós a mensagem que ele trouxe. E nós rogamos a Ti, Senhor, nessas horas de tanta turbulência em que o mundo passa. Nossa cidade está um pouco entristecida, mas são os reveses da vida, são algo da natureza, é os caminhos que nós temos que percorrer. Estas são as barreiras que nós precisamos nos preparar antes, para que quando elas cheguem, nós possamos ter força, estarmos harmonizados com nossa alma, com o nosso pensamento e principalmente estarmos harmonizados com Cristo Jesus, para que nós possamos, de cabeça erguida, vencer todos esses pecados, porque são coisas da natureza. E nós rogamos a espiritualidade dessa casa, a assistência contínua que eles nos dão, trazendo a paz e a harmonia. Rogamos, Senhor, nesse instante, por aquelas mães que acabam de perder seus filhos, que a dor não vai passar, mas que ela seja amenizada por nossa Mãezinha Maria Santíssima. Te rogamos também, Senhor, por todos aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, aqueles que ainda não te conhecem. Nós rogamos por eles, Senhor, nesse instante de oração, de harmonia. Nós harmonizamos com a paz do Pai e te rogamos a Ti, Senhor. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que a Tua paz e a Tua luz permaneçam em nossos caminhos, para onde nós passarmos, que fique um rastro iluminado para os que vierem logo a seguir encontrar o caminho da retidão. Obrigada, Senhor, que assim seja. A palestrinha nossa hoje, a palestra de hoje está por conta do Léo, e nós sabemos que ele sempre traz coisas boas, bonitas para nós. Sempre ligado à casa, pela confiança. Eu sempre gosto de começar dizendo que os oradores vêm pela sua obra e pela sua eloquência, e oradores hoje, como de hoje, vem pela oportunidade de aprendizado, vem pelos meus pedidos íntimos, de como finaliza a prece de Cáritas, que eu peço para Deus dar-me força para ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Então acho que convites como esse de hoje vêm por causa desses meus pedidos em oração. Deus me dá força para ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Então hoje é uma oportunidade bendita, e eu já peço a vibração de vocês para que a gente saia daqui melhores, maiores e mais compreensivos do que aqui chegamos. Ontem, Lu, tem como você projetar? Ontem nós tivemos um trabalho lá na Casa do Caminho, e também um convite muito agradável e especial para a gente falar com os jovens. E aí eu tenho olhado para a juventude, e aí hoje eu venho para uma reflexão, para compartilhar algumas ferramentas e também para deixar esse pedido. A gente tem conversado com as juventudes nas escolas, e, por exemplo, numa última escola que eu visitei há uma semana,
cerca de 90% dos jovens no ensino médio, né, nosso colegial, segundo grau, hoje ensino médio, 90% dos jovens com acompanhamento psiquiátrico, 70% com medicações, né, fortíssimas, e a psicóloga compartilhou, eu que não tenho essa linguagem para dividir, então 70% com uma escola de cerca de 500 alunos, com 200 mais ou menos no ensino médio. E esses dados a psicóloga me passou do ensino médio, né? Eu falei, como com esses dados, né, a gente se relaciona com esses jovens? E foi com essa provocação que eu fui ontem conversar com os jovens lá na Casa do Caminho, participar daquela manhã relevante. Não? Tem que conectar depois que você ativou. Agora foi. Então eu trouxe o material que eu finalizei o desenvolvimento dele com a contribuição dos jovens, que esse foi o meu propósito lá, né? Que fosse um momento colaborativo, falando sobre a relevância do Evangelho, falando sobre o homem de bem, né, no nosso dia a dia, e dos desafios na vivência do Evangelho, né, no nosso dia a dia. E entre jovens com deficiência mental, né, autista e outras colaborações, a gente finalizou a construção dessa fala que eu venho trazer hoje aqui, e deixar essas ferramentas e pedir essa parceria. Porque numa das atividades que nós realizamos com eles, né, havia 3 grupos. Trouxe algumas fotinhas aqui. Já eu volto. Perdão, comecei diferente. Nós começamos falando sobre a nossa visão da vida, né? Os nossos pontos de vista. Usando essa imagem que circulou nas nossas mídias, aí na revista, super interessante, falando sobre leitura, mas nós utilizamos para falar sobre a nossa visão da vida, que pode ser sempre mais, sempre melhor e sempre ampliada. E a proposta ao homem de bem, então como que os ensinamentos do homem de bem nos ajudam a olhar mais e melhor para a nossa vida, né? Aí nós refletimos bastante sobre a visão desse cidadão aí, o que ele enxerga, né, da vida dele e o que ele poderia enxergar. Então essa é uma imagem, uma metáfora da nossa visão, como a nossa visão pode ser mais e melhor sobre a vida. E aí partimos para o estudo do homem de bem. E uma primeira atividade, os jovens tinham que montar um quebra-cabeça. Eles estavam divididos em 3 grupos e tinham que montar um quebra-cabeça, que era uma silhueta, né, de um corpo humano, várias palavras, e as palavras ajudavam eles a compor o corpo humano. Eles não sabiam, né? Eles previam que era o corpo humano pelas mãos, por algumas partes do quebra-cabeça, e as palavras ajudavam a compor o corpo humano. Mas aí dividimos o grande grupo em 3 grupos e eles foram para a montagem. O primeiro grupo falou assim: a gente vai ganhar. E não tinha nenhuma competição no comando da operação. Eles falaram: a gente vai ganhar. E foram para a competição. Aí se isolaram, não pediram ajuda, não olharam para os outros grupos. O segundo grupo logo identificou que eles tinham 3 peças sobrando e que eram peças repetidas. E foi muito bonito de ouvir um jovem dizer assim: eu posso anunciar para o outro grupo que a gente tem essas 3 peças? Olha só quanta reflexão sobre o homem de bem que pode tirar dessas atitudes, né? Um grupo foi para a competição e se isolou, não ofereceu e nem pediu ajuda. O outro grupo logo identificou as dificuldades deles, identificou peças repetidas e foi muito bonito ouvir aquele jovem: eu posso anunciar que a gente tem essas peças repetidas?
E aí um outro ainda não convicto, né? não optante da solidariedade, não, deixa que eles venham pedir. E aí cerceou a iniciativa solidária do primeiro jovem. E o outro grupo também, nas dificuldades, se deu conta de que tinha peças repetidas, aí veio pedir, aí a troca começou e a solidariedade se estabeleceu. E depois a gente pôde refletir bastante sobre essa atividade e tirar muito sentido dela, né? E aí a gente foi para reflexões sobre como a gente naturalmente é competitivo, naturalmente não vai para a solidariedade, naturalmente a gente faz opções de se compara com o grupo e compete e quer, né, ganhar. E aí refletimos sobre como todos ganharmos, né? Todos alcançarmos o nosso objetivo e muitos vencedores, em vez de um vencedor só, né? Então, quando há solidariedade nas nossas relações, todos ganham. Quando há competição, a gente só estabelece um vencedor. Então, essa reflexão foi muito compartilhada ali. Embora aquelas falam, mas a competição é muito presente na nossa vida, né? E a solidariedade é algo difícil nesse mundo competitivo, nesse mundo de poucas possibilidades. Aí eu compartilhei uma experiência pessoal, e certa vez nós éramos 3 amigos que desejávamos trabalhar em uma editora, e aí o nosso ponto de vista foi não competir. Quem entrasse ia ter uma visão de abundância, de fé em Deus, né? E fazer crescer aquela instituição para que houvesse possibilidades para outros. E foi uma história muito bonita, né? E a gente começou com 11 pessoas e quando eu saí da empresa éramos 24, né? Fora as outras equipes, mas a nossa equipe éramos 11 e 24. Então a gente compartilhou isso com os jovens e todo apoiado no homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. A gente já chegava no evento e um trechinho desse começo do Homem de Bem já estava lá estampado no mural feito com todo carinho para que os jovens se sentissem valiosos, né? E nesse contexto da escola, que eu falei dos 90% de jovens com acompanhamento psiquiátrico, psicológico e 70% com medicações de efeitos colaterais muito fortes, né? Uma jovem disse assim para mim: Léo, o meu projeto esse ano é sobreviver. Então, olha como a gente pode ser contribuição na vida dessas pessoas, né? E a escola está falando muito de projetar a vida, projeto de vida. E a nossa provocação ontem para os jovens que estavam lá, cerca de 50 jovens, foi como fazer o seu projeto de vida inspirado no homem de bem. E aí a gente teve um momento de estabelecimento de metas, que foi um momento muito rico, que eu acho que inspira a gente também. Algumas imagens deles lá realizando as atividades. Esse é o resultado do quebra-cabeça montado, 3 quebra-cabeças assim, com todos os atributos, né, do homem de bem: caridade, sabedoria, amabilidade, benevolência, empatia, paciência, esquecimento do mal. E tudo no ambiente parece que ajudava a gente a alinhar e a avançar nos raciocínios como jovem. Por exemplo, um jovem dizia para mim, uma deficiência mental, compartilhou assim comigo: Léo, eu tenho 5 irmãos, tenho muita saudade dos meus irmãos, e eu escrevo para eles, só que eles não me correspondem, né? E aí isso eu olho pro lado e falo, esquecimento, e leio, o esquecimento do mal. Eu falei, olha lá o que né, o texto do Homem de Bem nos fala, de esquecermos o mal. Se tem maldade nessa ação, né, façamos o exercício de esquecimento. Ou, mais do que isso, não tem maldade, tem apenas um jeito de ser, dificuldades também da história, da vida de cada um. E nisso um outro jovem começa a participar da nossa conversa e fala assim: fui abandonado pela minha mãe, fui adotado pela minha tia, sempre olhei para essa situação com muito egoísmo. Olha só, quanta
a partir das reflexões da nossa roda, né, quanto insight, quanta percepção melhorada da vida. Ele falou assim: enquanto eu olhei para essa situação com um egoísmo em si mesmado, eu só olhava para a minha história. Quando eu comecei a olhar para as dificuldades do espírito da minha mãe, né, e para a história dela, aí eu pude entender, né, pude compreendê-la. Então, e ele colocou que a meta dele era ainda, né, se curar desse sentimento que ele tinha. E ele falou que passou muitos anos com ingratidão pelo trabalho da tia, e que aquele dia estava fazendo ele, pela adoção da tia, que aquele dia estava fazendo ele olhar com melhores olhos. Aí a gente compartilhou essa ferramenta aqui, né, que é uma ferramenta muito importante de um projeto que eu trabalho, né, voltado para as escolas, que é o jeito que a gente olha, determina o jeito que eu faço e determina o que eu obtenho. Por exemplo, nos 3 grupos que se dividiram e os jovens estavam montando o quebra-cabeça, o grupo que teve menos desempenho foi o grupo que tinha uma pessoa da minha faixa etária controlando, né, desconfiando do potencial dos jovens fazerem a atividade e querendo ali conduzi-los e não deixando que eles se decidissem ou tomassem as atitudes para, né, chegar ao objetivo comum. Esse grupo foi o grupo que teve o menor desempenho. Então esse é né, faz parte do meu pedido, né, que na verdade eu não vou verbalizar, porque eu só quero trazer essa situação e o nosso coração vai dizer, o que nós fazemos, quais são esses pedidos, que para mim é de aproximação dos jovens, não competição com eles. A gente vê muita competição se estabelecendo, né, muita separação entre a família e o jovem, achando que a nossa geração está mais certa e a deles não. Então olha só o que aconteceu lá. Os 2 grupos que se conduziram por eles, pelas decisões deles, pelos modelos mentais deles, foram mais solidários, foram mais eficazes na resolução do problema. Tiveram mais grandeza ali nas suas ações. O grupo que estava conduzido foi algo que se estabeleceu e foi muito rico para as nossas reflexões depois. O grupo se estabeleceu com uma pessoa da minha faixa etária controlando, e controle bem, porque eu não confio, né? Foi o grupo que teve menor desempenho. Aí a gente, partindo, né, dos conteúdos que os jovens vinham trazendo, a gente foi refletindo e construindo. Aí trouxeram à retona uma música que diz assim, que as pessoas se dividem e se combatem sem saber, né? E que eles gostariam de saber de onde vem, né? E nós, olhando para a nossa história, nós temos referenciais muito bélicos, né? Nós temos como momentos marcantes da nossa história, guerras e enfim. Então esses são os nossos referenciais muito fortes. E aí o convite era para que o homem de bem fosse nossa escolha, o nosso referencial maior. E, por exemplo, aí houve uma situação em que, para exemplificar, né, como as pessoas se dividem, se combatem, e quando vêm, perderam o objetivo e estão na divisão no combate. Uma pessoa começou a dizer que viaja de mochila, viaja de carona, viaja né, com essas opções de acampamento. E a outra pessoa começou a dizer que viajava para resorts, para lugares que tinham uma estrutura bem, né, estabelecida, abundante. E de repente começou uma competição, e uma divisão, e uma agressão. E não jeitos diferentes de viver, de passear, de fruir as férias, né? E era esse o objetivo primeiro. E de repente estabeleceu-se uma divisão, sem que elas desejassem. Não era o objetivo, mas a nossa falta de habilidade, né, nos relacionamentos leva a gente a dividir. E quando a gente divide, né, quando a gente faz essas opções de competir, comparar, né, enfim, desalinhados do homem de bem, a gente cria separação. E quando a gente cria sinergia, cria união, quanto a gente aumenta a nossa potência, né? Aí a gente lembrou do seu Hugo, da dona Dulce, né? Porque, 2 pessoas que renderam por tantas pessoas. Me ajuda nessa conta, Carlos. Quantas pessoas precisamos para
criar e educar 5 centenas de jovens, né? Então, com reconhecimento da força uns dos outros, e não divisão e não separação, o quanto de força a gente multiplica. E com divisão, eu falo que 1 mais 1 vale por meio, né? A gente perde força quando a gente se divide, a gente distrai, perde força. E um outro jovem com uma deficiência mental, eu só achei muito especial a conclusão dele, né, do trabalho. Ele disse assim: Léo, né, usando a nossa ferramenta, 2 que se dizem meus amigos, não me chamaram para foto, mas eu vou chamá-los para minha foto. Então ele colocou na nossa ferramenta, né, o jeito de ver aquela situação, porque ele, de um primeiro momento, ele seria reativo, né, sem compreensão, sem apoio dos valores. Porque nós falamos muito também, por exemplo, a situação está aqui e a sua resposta à situação está aqui, né? O quanto que, se colocarmos o homem de bem, os conceitos do homem de bem aqui no meio, a gente ganha em liberdade, em harmonia, em felicidade. Ou o quanto eu crio circunstâncias. Aí eles colocaram situações com família que responderam com aspereza, né? Ou seja, não utilizaram o homem de bem nesse espaço aqui do meio para dar suas respostas, né? E conseguiram ter insights que, se eu usasse esses conceitos aqui, eu não criaria circunstâncias que eu não desejava, mas eu criava por causa da minha falta de habilidade ou falta de liberdade, né? E o quanto o homem de bem traz liberdade, traz harmonia, traz, como a Joana de Ângeles fala, um movimentar-se em paz na vida. Esse foi um dos exemplos. Outro que eu já coloquei antes, né? Que ele falou que minha mãe me abandonou e minha tia me adotou, e ele olhava para isso com ingratidão. E aí o que vinha de comportamentos, né, eram comportamentos reativos e agressivos, e obtinha o que decorre dessas opções, dessas escolhas. E aí a meta dele era, mudando o ver, olhando para a história da mãe, da tia, com gratidão, com entendimento, com esquecimento do mal, e trazendo uma contribuição da filosofia. Esse gráfico nos ajudou bastante também a avançar em autoconhecer-se, né, e autotrabalhar-se. Por exemplo, aquele alto e baixo lá é um gráfico, um esquema criado por um filósofo brasileiro. Eu trouxe para a gente refletir sobre ele. No eixo vertical, a intensidade da nossa vida, mental, percepções, atitudes. Aqui, os altos e baixos nossos. E a gente tem uma percepção, a gente volta para o nosso dia a dia, mas a gente volta acrescido. Buscamos outra percepção, voltamos acrescidos. E vamos de percepção em percepção, nos avançando em intelecto e moralidade. E tudo isso muda a nossa linguagem, muda as nossas ações e muda as instituições das quais a gente participa. E o convite lá era para que os jovens, mudando a linguagem, mudando as ações, mudassem a primeira instituição, que era o momento ali que a gente estava, né? Aquele agrupamento espírita. E aí, depois do dia de trabalhos, teríamos um encontro com os pais. E mudou totalmente a qualidade do encontro, porque eles se propuseram a, mudando linguagem, mudando ações, acolher muito mais, estar muito mais presente, estar muito mais acompanhando e comprometidos com o bem-estar deles e de cada família que ali chegasse. Então, esse caminho, percebendo que se eu mudo a minha linguagem, mudo as minhas ações, eu mudo as instituições. Trazendo essa frase aqui de um poeta brasileiro, Desejo da Terra Árvore, nós partimos para construção de projeto de vida mesmo. Quais os desejos nossos, né? Conhecer mais o nosso eu, o caminho, e o que as minhas escolhas criam, perceber diante das minhas dúvidas, dos meus sentimentos e das minhas decisões, o quanto de ensinamentos do homem de bem estavam presentes ali me alicerçando, ou se as minhas escolhas eram com base em impaciência, em intolerância, em ciúmes, em inveja, em comparação, em competições,
alto valor. Conversamos um pouquinho sobre o que aprendizados deles, que da doutrina espírita, que mais os encantavam. Aí foi pouco o conteúdo, mas eu achei muito importante que uma mocinha lá disse assim: olha, eu aprendi a orar. Eu aprendi a orar porque eu aprendi que orar é pedir e agradecer e a louvar a Deus. Trabalhamos como vemos a juventude, e aí muitas falas de juventude no período de tristeza, de incerteza, de dúvidas. E aí conversamos sobre a juventude ser esse tempo de força, de aprendizagem, né, para a construção de um melhor futuro. E o quanto uma visão entristecida da juventude leva a um fazer entristecido e a colher, né, e a obter também um resultado. E os nossos referenciais para olhar a vida. Nós fizemos um exercício que eu quero dividir aqui com vocês. Quem consegue aqui com quatro segmentos de reta unir todos esses pontos? Eu posso, pensa num lápis riscando papel, eu posso fazer 4 segmentos para unir todos esses pontos. Para a gente pensar um pouquinho, ficarmos provocados. Fazer isso, Antônio, vamos brincar a parede aqui. Aqui, ó. Se eu venho aqui, só vamos fazer imaginariamente. Se eu venho aqui, desço, venho aqui e volto. Passei por todos. Fiz uma espécie de uma raia. O que me embarreirava? Se eu perguntasse para o nosso grupo aqui, o que me embarreirava a achar essa solução, esse novo comportamento? Os meus limites, o meu referente, né? E o meu referente aqui seria o quê? O quadrado, que é aquilo que é mais constante na minha história, mais presente na minha vida. E aí, com esse insight, com essa percepção, a gente deixou um convite. E se o homem de bem fosse o meu referente? E não mais os quadrados aí que a gente está, do ciúme, da inveja, da impaciência, da intolerância, do não esquecimento do mal, né? Da não prática da lei da justiça, de amor e de caridade. Então, a gente trabalhou bastante com eles, os referentes, porque o que me embarreirava era justamente um quadrado. Ou muitas vezes os desaprendizados, né, que são importantes para nós também. A gente acha que na vida a gente está só aprendendo, né? Mas a gente precisa muito desaprender. Eu vejo que referentes muito fortes para nós são, né, as guerras que a gente tem, né, as competições que a gente tem, e a gente precisa ir jogando água limpa nesses aspectos, adotando referenciais novos. E aí deixei o convite para eles que nos seus projetos de vida, né, que a escola está falando muito de projeto de vida, e a gente está muito se debatendo nesse tema de o que fazer com os jovens. Então a gente ajudemos os professores que estão aí a olhar para isso. Por quê? Para uma sociedade, né, com esses índices, né, por exemplo, que eu trouxe lá daquela escola, 90% com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, 70% com medicações. Que a gente use, né, novos referenciais, o homem de lei, para a construção dos nossos projetos de vida. Que é uma obra de um grafiteiro britânico, que eu penso que tem uma opção bonita, daí também levei para os jovens refletirem. Por exemplo, ali na figura, a gente tem poderia estar com uma granada na mão, mas ele está com um ramalhete de flores, né? E tem raiva, tem frustração no homem, mas a substituição de uma arma por flores é esperança, é paz, é gerência de emoção. É a expressão de sentimentos que deverá substituir toda agressão. Eu fiz um versinho aí, inspirado em Joana de Ângeles, ela, sobre Pedro de Paulo, que fala, nos orienta dessa forma, que expressão de sentimentos nos ajuda a substituir toda agressão.
Então, e outro dia eu assistindo a uma série simples para a juventude, né, para eu me inteirar do que a juventude está assistindo e entendendo. Uma personagem disse assim para o outro: os meus pais, eles não sabem expressar sentimentos, aí eles só se magoam um com o outro. Olha isso, por não saber expressar tristeza, né, ou que ficou aborrecido, por não saber expressar o sentimento, eles só se aborreciam e ficavam mal-humorados um com o outro. Eu achei isso interessante na fala de uma personagem jovem. Então observemos o quanto essa geração tem nos inspirado. E a dona gente fala: quantas vezes nós permitimos que os nossos impulsos vencem? A gente permite a granada lá no lugar da flor, e depois isso fica golpeando a nossa consciência. Olha que clareza, né? Que sonda aprofundada no ser humano, né? Muitas vezes a gente faz a opção pela granada e depois a granada, o resultado dessa ação fica golpeando a nossa própria consciência. E foi essa liberdade que nós trabalhamos com os jovens ontem, né? A circunstância está aqui, a minha resposta está aqui. E a minha liberdade está em trazer o homem de bem aqui para esse centro. Aí um outro exemplo que veio deles foi de duas pessoas conversando, e aí uma no volante, numa reunião: não posso ouvir o seu áudio agora, poderia escrever? E a primeira resposta foi: não vou escrever. Quais opções aí? E onde ela estava apoiada para dar essa resposta? Nos conceitos do homem de bem não era. Aí numa outra resposta, uma outra possibilidade de resposta: eu estou dirigindo, não posso escrever. Assim se conclui o restante. Então uma resposta mais apoiada e mais geradora da felicidade que a gente deseja. Então olharmos para a vida, vemos o nosso ver aí, vinculado à transcendência, ao crescimento social e intelecto moral. Aqui essa situação eu levei para eles também. Eu já trouxe numa outra fala aqui, que é um presidente de um país estrangeiro, que o assessor desse presidente disse assim para ele: presidente, você me confunde porque você devia combater os seus inimigos da mesma forma como eles o fazem com o senhor. Devia destruir os seus inimigos. E aí o presidente, penso que apoiado nos seus valores, nos seus princípios, disse que eu destruo um inimigo quando eu o transformo em um amigo. Então, com essa provocação também, como ser habilidoso, né, a ponto de transformar um inimigo em um amigo. Né? Eu fico me questionando se o que fazer para ser habilidoso dessa forma. E Jesus é o nosso maior exemplo, né, de homem de bem. Para a gente encerrar, só quero, aqui a gente tem o texto do homem de bem, eu quero trazer uma contribuição da Joana de Angelis. Essa tirinha aqui é um enlevo que nós lemos. Venha de presente para pintar como eu quiser. É legal usar muitas cores para ficar bem alegre. Esses livros são ótimos. Estou falando da vida, que a gente pinte a vida com muitas cores. E aqui, para a gente encerrando, contribuição da Joana de Angelis, psicografia do Divaldo. O homem comum vive embriagado ou aturdido, ansioso ou desiludido. Então, o homem distraído, o que o homem de bem nos traz, vive assim, desiludido, embriagado, aturdido. E o quanto de ansiedade nós identificamos ontem no nosso dia, né, nos jovens, em nós mesmos que estávamos lá, como evangelizadores de nós. Né? Eu falei, estou aqui como evangelizador de mim. E o homem consciente movimenta-se em paz. Olha aqui, que maravilha. Jesus, na vertical da verdade, permanece como exemplo fecundo de união com Deus, na conquista total da vida. Jesus, na vertical da verdade, permanece como exemplo fecundo de união com Deus, na conquista total da vida. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pela confiança. Deus nos abençoe sempre. Nós vamos encerrar a primeira parte dessa nossa reunião, desse trabalho,
agradecendo a presença de todos, em especial o nosso professor Léo, que nos deu aqui uma aula da parte científica da doutrina espírita, né? É aquilo que Jesus já nos deixou há 2000 anos atrás, um pouco mais, amai-vos uns aos outros, né? Que é a lição primordial, porque na verdade ninguém caminha sozinho, né? Cada um de nós é um espírito, né? Que tem que evoluir, que tem que progredir, mas jamais nós caminhamos sozinhos. Então aquele convite de Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, certamente continua nos amando, né? Nos oferecendo todas as oportunidades que nós necessitamos para essa nossa longa jornada, essa nossa longa caminhada em busca do nosso destino. E o nosso destino é a felicidade, né? O mundo em que nós vivemos ainda não comporta sermos felizes, porque ainda necessitamos de evoluir, de adquirir sabedoria, qualidades, virtudes, mas o mundo nos oferece todas as oportunidades que nós necessitamos. E estarmos aqui na Casa Espírita é sempre uma dessas oportunidades para aprendermos um pouquinho mais. E hoje o Léo nos deu aí bastante dicas, né, para a gente, para a nossa vivência, para o nosso comportamento perante os nossos amigos, os nossos inimigos e assim por diante. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos um domingo de paz, de reflexões, e a nossa gratidão a todos, em especial ao nosso mestre, ao nosso guia Jesus, lembrando também a nossa mentora Benedita Fernandes. Que a paz desses instantes que permanecemos aqui possa também permanecer com todos, hoje e sempre. Muita paz.